Que no peito dos desafinados, no fundo do peito bate calado. No peito dos desafinados também bate um coração. Laboratório de Otimização Combinatória. Professor Alexandre Freire. Na aula de hoje falaremos sobre o segundo trabalho. Olá, pessoal. Espero que estejam todos bem. Nossa abertura aqui de hoje, o álbum do... Como é que chama aqui? O Getz? É Stan Getz, né? É o Stan Getz com o Gilberto, João Gilberto. Stan Getz com o João Gilberto. Música Desafinado. Muito bom esse álbum aqui, hein? Um clássico da MPB. Então vamos lá. Segundo trabalho, né? Adivinha, né? Adivinha sobre o quê? Aliás, vocês devem estar pensando, pô, mal entreguei o primeiro trabalho, né? Vocês devem estar, acho que é esse final de semana, né? Que vocês ainda têm para fazer o trabalho. Os caras devem estar pensando, mal entreguei o primeiro trabalho, o cara já vem com o segundo, né? Mas é isso aí. Então, sobre o que será que é o segundo trabalho, né? É recoloração convexa de caminhos again. Então a gente vai continuar nesse tema, tá? Eu acredito que agora esse trabalho vai ser bem mais fácil de fazer do que o primeiro, tá? Porque, enfim, vocês já estão trabalhando com esse problema. Um dos fatores é esse, vocês já estão trabalhando com o problema. O outro fator é, e também vocês já estão acostumando a trabalhar com o solver e tal. E outra coisa é que, de fato, esse EP, pelo menos da parte de implementação, tem menos coisa para fazer mesmo, tá? Então vamos lá. Ó, às vezes eu falo trabalho, às vezes eu falo EP, e acho que para quem não é da USP, talvez essa sigla aí, EP, não faça muito sentido, né? É que na USP a gente costuma usar a sigla EP para exercício programa, tá? E eu nem gosto de falar EP aqui porque o nosso caso não é só um exercício programa, entendeu? Tem o programa e tem o relatório, os experimentos, tal. Então, por isso que eu evito falar EP, mas às vezes o costume de falar EP, aí eu acabo falando EP, né? Tá bom, então é isso. É, bom, eu tô pegando aqui como referência a tese de doutorado da Carla Roberta P. Sampaio Lima, tá bom? A Carla, ela é docente aqui da EASH, né? Não sei se provavelmente tem vários alunos aí que já conhecem a Carla, tá bom? Então esse trabalho aqui que a gente está olhando é a tese de doutorado da Carla, tá bom? É recoloração convexa de caminhos, tá? Que ela fez lá no Instituto de Matemática e Estatística da USP lá do Butantã, né? Orientada pela professora Yoshiko Wakabayashi. Então vamos lá. Então vamos ver o modelo, né, que a Carla está usando. O modelo que a Carla está usando é igual àquele que eu passei para vocês, só com um detalhe diferente, tá? Porque meio que isso meio que tanto faz, mas como ela estava fazendo um estudo teórico, para ela, lá no estudo teórico dela, era mais conveniente olhar para o negócio dessa forma como ela olhou aqui, tá bom? Então agora a gente vai olhar desse jeito aqui, meio que dá na mesma do que eu tinha mostrado para vocês, mas vamos lá. Que é o seguinte, ó. Agora, em vez de a gente tratar o problema lá da recoloração convexa como um problema de minimização, a gente vai tratar como um problema de maximização, tá? E aí o que vai mudar? Em vez da gente minimizar o número de vértices que trocam de cor, a gente vai maximizar o número de vértices que não trocam de cor, certo? Dá na mesma, né? Dá na mesma. Então você quer maximizar o número de vértices que você vai manter a cor original, tá bom? E aqui, então na função objetivo, quais são as variáveis, né? As variáveis são as mesmas que a gente tinha visto antes, que é x e c vai ser 1 se o vértice I recebe a cor C, tá? Se a gente for pintar o vértice I com a cor C, o x e c vai ser 1. Ou caso contrário, o x e c vai ser 0, tá bom?
Aí tem uma constante aqui, ó, W e C, que é uma constante só para o somatório ficar mais bonitinho aqui, tá? Porque na verdade, deixa eu mostrar o somatório e eu falo já o na verdade. Então, qual é a constante aqui, ó? Ela é 1 para indicar que se o W e C é 1, né? Quando a cor original do vértice C, do vértice I for C, tá bom? Então, se o vértice I tá pintado de C lá naquela coloração original, né? Então o W e C é igual a 1. Caso contrário, é igual a zero, tá bom? Então essas constantes, né? Elas estão dizendo pra gente qual é a cor original de cada vértice, tá bom? E aí então, na hora de somar, eu vou colocar lá para todo o vértice I, para toda a cor C, aí eu vou somar com 1 aqui, ó, caso eu consiga manter a cor do vértice, né? Então, se o X e C for 1, para um W e C que era 1 também, né, que é a cor original do vértice, então eu estou mantendo o vértice da mesma cor. Então eu somo isso com 1 aqui. Se for 0, né, se você colocar 1, você colorir o vértice de uma cor que não era a cor dele original, aí ele vai somar 0 na função objetivo. Tá bom? Então essa constante aqui é só para deixar o somatório mais bonitinho, né? Porque quando eu fiz para vocês lá a formulação, eu não tinha essa constante, e aqui eu só pegava, eu não tinha esse segundo somatório, né? Nem essa constante. Aí eu somava para todo vértice, eu colocava qual era. Não, agora eu nem estou lembrando. A gente queria minimizar a troca de cor, né? Então eu somava isso. Então na verdade assim, eu tinha os dois somatórios, só que aqui eu não somava para toda a cor. Eu somava para toda a cor diferente da cor do I, e aí eu somava o XI, certo? Seria a mesma coisa que a gente pegasse aqui e somasse agora só para a cor do C do próprio I, né? A cor C original do vértice I, certo? Então não teria esse segundo somatório, não teria essa constante, e aí eu colocaria X e C de I, vamos chamar, que aí o C de I seria a cor original do I, né? Somaria só o XI. E aí por que eu estou falando isso, né? Porque quando vocês forem montar o modelo, vocês não podem montar isso aqui ao pé da letra, tá? Porque lá no Solver ele não aceita coeficiente zero na função objetivo, tá? Se você colocar coeficiente zero na função objetivo, ele pode ser que dê erro. Na verdade eu não sei, pode ser que não dê erro não, mas se eu não me engano eu já peguei, já levei algum erro lá do Solver por causa disso, de mandar coeficiente zero na função objetivo. Será que era isso? Ah, sei lá, não é. Eu tô tentando lembrar aqui. O que era que eu acho que era. Putz. Ah, sei lá. Bom, fica o alerta aí, tá bom? Se você tentar colocar coeficiente zero na função objetivo e ele reclamar, você já sabe o que é. Aí basta você não colocar a variável lá na função objetivo. Beleza? Tá bom. Agora, o resto aqui é o que a gente já estava acostumado, né? Que é assim, para todo vértice I, aí eu somo todas as cores, aí o xi tem que ser igual a 1. Ou seja, cada vértice tem que receber exatamente uma cor. Nenhuma a mais, nenhuma a menos, né? Então eu tenho que pintar cada vértice de uma cor. E aí depois, para garantir a restrição lá da que a gente chama de convexidade, né? Que a convexidade é o quê? Todas as cores, se eu olhar para o subgrafo induzido por cada uma das cores, tem que ser um subgrafo conexo. E aí, como a gente está tratando de caminhos, né? A gente viu que era fácil de descrever isso, né? Bastava para cada tripla aí P, Q, R, tal que o P é menor do que Q, que é menor do que R, né? E eles aqui, o P e o R dentro do intervalo aqui de 1 a N, né? Então a gente está assumindo que os vértices estão rotulados de 1 a N, tá? Na ordem, tá? Então você tem um caminho, o teu grafo de entrada é um caminho, aí o primeiro vértice do caminho tem rótulo 1, o segundo tem rótulo 2, o terceiro tem rótulo 3 e assim por diante. Eu não vou desenhar aqui e tal, porque vocês já fizeram o primeiro trabalho em cima disso, eu tô imaginando aí que vocês já estão careca de saber isso, né? Então a restrição lá que garante a conexidade para cada cor é a seguinte, né? Basta você escolher aí a tripla PQR nessas condições aqui e colocar essa restrição aqui, né? Que é o quê? Se você pintou o P
um certo vértice P de uma certa cor C, depois um outro vértice R lá na frente que você pintou de C também, então todos os vértices intermediários aqui do caminho, eles teriam que estar pintados de C também, certo? Que é o único jeito de você conectar, porque o grafo original o grafo de entrada é um caminho, né? Então se você não conectar esses dois vértices por esse único caminho que liga os dois, você não tem outro caminho para ligar. Então, ou seja, pintou P e R de uma cor C, você vai ter que pintar todos os vértices do meio aqui entre eles de C também, tá bom? Então essa restrição ela diz isso, né? Se você pintou o P de cor C, pintou o R também com a cor C, qualquer outro vértice que está aqui no meio do caminho, você tem que pintar com C também, tá? Aí, só que a restrição ela vai olhando um Q de cada vez, né? Então ela pega um P, um C e um Q. Depois ela, para o mesmo P e para o mesmo C, ela pode pegar todos os Qs aqui que estão no meio do caminho, né? E aí você vai, sério, vocês fizeram isso no EP, né? Vocês já devem estar careca de saber isso. Certo? Porque aí não se, então assim, né? Se ficar um aqui, para isso ficar menor ou igual a 2, eu tenho que botar esse menos 1 daqui, né? Então beleza, modelo aí bem parecido, bem igual, vai, o que a gente estava, que vocês fizeram no primeiro EP, exceto por essa constante WC e exceto agora pelo fato de que a gente está olhando isso como um problema de maximização, tá bom? Aí, no trabalho da Carla, ela propõe uma nova desigualdade aqui, além dessa, tá? Que vocês lembram que assim, isso aqui já é suficiente para eu resolver o problema, certo? Só que aí a gente já viu aí da parte teórica, né? Que o que a gente está interessado é em olhar para o poliedro, que seria o fecho convexo dos pontos inteiros aqui, então desses vetores x aqui inteiros, né, que correspondem a recolorações convexas do grafo original. Tá bom? Então esses seriam os pontos inteiros que a gente está interessado e, portanto, o poliedro que a gente está interessado, quando ela chama aqui de PNK, que é o poliedro que a gente está interessado, é o fecho convexo desses pontos aí, tá bom? Então você não precisa nem ver uma formulação. O que você quer é justamente uma vez que você definiu essas variáveis aqui, o que você gostaria de descrever seria o fecho convexo dos vetores inteiros aqui, como é que é? Dos que descrevem uma recoloração convexa, tá bom? Que seriam as soluções viáveis do teu problema. Então você vai estar sempre interessado em descrever o fecho convexo das soluções viáveis do teu problema original, tá? Inteiro, tá? Original, certo? Aí aqui, ó, quando a gente fez esse modelo, se você for olhar todas as soluções inteiras que satisfazem esse modelo, aí você tem as mesmas soluções inteiras que satisfazem o teu problema original. Então isso aqui é um modelo para o teu problema, certo? Ele é um modelo para o teu problema. Por quê? Porque é um C somente C, né? Existe uma correspondência aqui de ida e de volta, né? Toda solução viável inteira daqui é uma solução viável do teu problema original. E vice-versa, toda solução do teu problema lá original é uma solução viável desse modelo aqui, tá bom? Então existe essa correspondência aí, tá bom? Só que aí a gente viu também que na teoria, né, o que acontece? Eu não tenho como resolver isso aqui do nada, né? Eu não tenho uma caixa mágica que me encontre isso aqui num tempo computacional rápido. O que a gente vai fazer aqui é usar os métodos de programação inteira que a gente conhece. Então, sei lá, vai resolver isso aqui com branch and bound, com branch and cut, né? E aí, o que vai acontecer então? Essa restrição aqui, ó, ela vai ser relaxada, tá? Então, em vez de eu colocar 0, 1, eu vou colocar xi maior ou igual a 0. Tá? Nesse caso, eu poderia, tipo assim, a priori, você pode falar que todo programa 0, 1, você vai colocar a variável que era 0, 1, você vai colocar ela maior ou igual a 0, menor ou igual a 1, tá bom? Só que nesse caso, você não precisa colocar menor ou igual a 1, tá bom? Por que você não precisa colocar menor ou igual a 1? Porque você já tem um somatório aqui dizendo que a soma das variáveis tem que dar 1.
E aí, se você colocar só a não negatividade e falar tem que ser maior ou igual a zero, ela naturalmente ela vai ser menor ou igual a 1. Porque tipo, já tem um somatório aqui dizendo que a soma de todos os xi's aqui de cada i vai ter que ser 1. Então não tem como você botar algum xi aqui maior do que 1. Certo? Então você não precisa desse menor ou igual a 1. Tá bom? Lá na tese da Carla, ela até mostra que essa inequação do menor ou igual a 1 não define faceta, né? Então ela não é relevante lá para quem quer descrever o fecho convexo lá. Né? E aqui, de fato, a gente olhando aqui para o modelo, a gente vê que a gente não precisa desse menor ou igual a 1. Então, para esse modelo aqui, qual que vai ser a relaxação? Vai ser x e c maior ou igual a zero, tá bom? Aí, quando a gente for olhar para esse modelo agora relaxado, aí a gente vai ver que ele não corresponde ao fecho convexo das soluções inteiras lá, certo? Então a gente gostaria de ter mais inequações nele para que ele ficasse mais próximo do fecho convexo dos pontos lá das soluções viáveis, que é o que a gente quer, certo? Então, e por isso que interessa para a gente tentar descobrir outras inequações aqui que cortam pontos fracionários, né? Elas não vão cortar nenhum ponto inteiro. A questão de pensar aqui nas soluções inteiras já está resolvida. O problema agora é cortar pontos fracionários, tá? Então a gente quer eliminar o máximo possível de pontos fracionários, tá bom? Então eu vou mostrar aqui para vocês uma inequação que ela propôs, tá bom? Uma outra inequação, além dessa aqui, ainda para lidar com essa questão da conexidade, tá bom? Ela nada mais é do que uma generalização dessa inequação aqui, tá? Então vamos ver aqui, ó. Inequações de convexidade generalizada do tipo T, é o nome que ela deu aqui. Então seja φ, acho que é φ isso aqui, né? Não sei se eu vou chamar de φ. Seja φ essa tripla aqui, ó, PRT, onde PRT são inteiros tais que o P menor igual desculpa, maior igual a 1, o P menor do que R menos 1, que é menor do que N, e o T tá meio que na metade aqui desses dois, né? Que é o P menos, R menos P sobre 2, tá? Então o T é meio que a metade dessa diferença aqui, né? Meio que, né? Meio que porque tem o chão aqui, né? Aí, então para qualquer t que seja menor ou igual a isso aqui, sejam PI e PQI para todo i de 1 a t inteiros tais que, por enquanto tá meio nebuloso, mas vocês vão entender, isso aqui é bem fácil de entender. Então aqui, ó, na equação original a gente tinha P menor do que Q menor do que R, certo? Agora a gente vai ter assim, ó, P menor do que Q para vários i's diferentes, né? Então P1 menor do que Q1, aí depois P2 menor do que Q2, P3 menor do que Q3, tudo isso na ordem, né? Então P1 Q1, P2 Q2, P3 Q3, até chegar no T aqui, ó, PT, olha, Partido dos Trabalhadores. PT menor do que QT, que é menor do que R. Tá bom? Então, ou seja, a gente está olhando agora. E vamos ver a inequação, vai, para a gente ver. Aí então, para toda cor C, essa inequação aqui é válida para aquele poliedro que é o fecho convexo lá das soluções inteiras, né? E qual é a inequação? Os vértices que eu estou chamando de P alguma coisa aqui, ó, eu vou colocar coeficiente 1 na inequação. Os vértices que eu estou chamando de Q, eu vou colocar coeficiente menos 1 na inequação. E aí, por último, eu vou somar o R, né? Tá? Então, antes era P, R e um cara no meio. Agora eu tô tendo, tipo, intercalando, né? Um cara com sinal de mais, um de menos, um de mais, um de menos, um de mais, um de menos, um de mais, um de menos, até chegar no R, que é de mais de novo. Tá bom? Então, quer ver? Deixa eu dar uns exemplos aqui, ó. Aí, ó, tá bom, deixa eu já dar o spoiler aqui, né? É só uma coisa que ela prova lá na tese dela. Essa inequação aí define faceta, tá bom? Então ela é uma inequação que define faceta. Agora vamos entender qual que é faceta de qual poliedro, né? Faceta do poliedro, que é o fecho convexo das soluções inteiras, né?
Tá bom, então essa inequação ela interessa pra gente, né? Agora vamos ver então, vamos entender melhor essa inequação. Vamos ver os exemplos aqui, ó. Então se você colocar, ó, no lugar do, era P, Q, cadê aqui? A tripla é P, R e T, né? Se no lugar do T você colocar 1, né? O que você vai obter? Você vai obter justamente aquela inequação de convexidade lá que a gente tinha visto, né? Porque aí como é que vai ficar? Vai ficar P1 menor do que Q1 menor do que R. E aí o coeficiente do P1 vai ser 1, o do Q1 vai ser menos 1 e o do R vai ser 1. Então a gente vai ter aquela própria inequação que a gente tinha antes, tá? Aí, deixa eu ver se eu botei isso aqui. Tá, isso. Considerando todas as possíveis escolhas de Q1, ou seja, Q igual... Tá, é assim, ela está dizendo que é justamente aquela inequação que tinha no modelo. Beleza. Outro exemplo agora. Então vamos ver que ela de fato ela é mais abrangente, né? Ela inclui... Então, tipo, se você falar, eu vou colocar essa inequação, você já está colocando implicitamente, você está dizendo que você está colocando essa também, né? Agora, vamos ver o que coloca a mais, né, do que essa. Agora vamos colocar 2 no lugar do T aqui, ó. Colocando 2 no lugar do T. Aí vai aparecer 2, né? Vai aparecer o P1 menor do que Q1, menor do que P2, menor do que Q2, né? Então quanto mais você aumenta esse T, você vai aumentando o número de P's e de Q's aqui, né? Então aqui o 2 indica que são 2 PQs, né? Então PQ1, PQ2, né? Aí a inequação vai ficar assim, ó. Então sinal de mais, menos, mais, e aí menor ou igual a 1. Aí, por exemplo, ó, se você tiver um caminho com sete vértices, aí a gente vai fazer aqui. Eu só não entendi por que que. Eu só não entendi. Eu não sei se. Aqui é um exemplo, acho que não está mostrando de todos, né? Só está mostrando que assim, eu olhando para o caminho de 1 a 6, né? Aí quais as possibilidades que eu tenho de montar uma equação como essa, né? Então fixados aqui o 1 e o 6, aí todas as variações aqui, todas as escolhas desses caras aqui do meio, né? De quem é o... É que o primeiro ele é o P1, né? Então fixei o P1, aí o que falta escolher então? Esses três aqui do meio, ó, o Q1, o P2 e o Q2. Então fixado o P1 e fixado o R, né? Quais são todas as escolhas de Q1, Q2, P2 e Q2? São todas essas aqui, ó, os três primeiros, depois os dois com depois esse com os outros dois, depois os últimos três, né? Tá bom? Aí é claro que você poderia fixar agora o P1 no segundo, você pode fixar, isso aqui não são todas dentro do N igual a 7, tá bom? É só fixando as pontas, tá? Então você vai fixar todas as pontas possíveis, né? Quem é o P1 e quem é o R, e aí depois você vê todas aqui. É só para ilustrar, né? Aí por que essa inequação é válida, né? Porque o raciocínio é o mesmo, né? Se você pintou esse cara aqui, ó, com a cor C, e você pintou esse cara aqui também com a cor C, você tem que pintar o cara do meio com a cor C também, né? Então se você somar 2 aqui, você vai ter que botar um menos 1 aqui para ser menor ou igual a 1, né? Se você pegar esse cara e esse cara, você vai ter que pintar esse cara do meio. Se você pintar 2, desculpa, 2 não, se você pintar 3, porque assim, essa inequação ela tá pegando todo mundo do meio ao mesmo tempo, né? É que aqui no caso eu tô pegando 3, né? Então assim, ó, se eu pintar esse cara e pintar esse cara, eu teria que pintar todo mundo aqui do meio, né? Só que eu não posso botar... a minha explicação tá ruim, né? Acho que eu tô com pressa. Tô tentando... Pior coisa que tem é a pressa, né? Eu tô com pressa, eu tô tentando explicar logo o que eu queria fechar aqui logo a aula. Deixa eu parar de pressa, vai. Então vamos lá, ó. Então começando de novo, tá? Por que essa inequação é válida, tá? Eu vou mostrar primeiro assim o argumento menos intuitivo, tá? O argumento menos intuitivo, que é assim, ó. Se essa
inequação a gente mostra que ela é obtida através de combinação e arredondamento das inequações lá originais que a gente já conhecia, que a gente já, né, dessas aqui, ó, aí a gente mostrou que a inequação é válida, certo? Vocês lembram que a gente falou isso algumas vezes já ao longo da disciplina. Se você pegar uma combinação de equações ou inequações aqui do modelo, essa inequação que você obtiver, ela vai ser válida também, né, para o poliedro lá que você está interessado. E aí, quando você arredonda para baixo, quando você estiver olhando para o fecho convexo lá das soluções inteiras, essa inequação vai ser válida também, porque tipo, os pontos inteiros lá, a hora que você arredondar, não vai ter problema. Tá? A gente falou isso lá na aula que a gente falava dos cortes de Gomori, né? Os cortes de Gomori faziam justamente isso, pegavam combinações lá de inequações do nosso sistema e depois faziam um arredondamento. E aquilo gerava um corte de Gomori, tá bom? Então aqui, só que lá tinha um jeito específico de fazer isso. Aqui a gente está mostrando aqui, ó, pelo argumento que eu estou chamando de menos intuitivo, é de que essa inequação aí, ó, essa inequação aqui, ó, ela pode ser obtida através de combinação e arredondamento daquelas inequações originais lá do modelo. Então vamos ver isso aqui primeiro. Então, por exemplo, ó, se você tem um caminho aqui, ó, tem 6 vértices, né? Aí, ó, eu tô pegando, ó, essa inequação que tem 3 coeficientes lá, que ela vai ter que ser incluída lá no modelo original, né? Junto com essa aqui, junto com essa aqui, ó. Então são 3 inequações desse tipo aqui, ó. Desse tipo aqui, certo? Do tipo 5.2, né? Então peguei 3 inequações do tipo 5.2 e somei, tá bom? Aí deu isso aqui, ó, tá? Aí, essa inequação, como ela é uma combinação de inequações válidas lá para aquele poliedro, então essa combinação vai ser válida também, tá? Aí a gente vai fazer uma combinação dessa inequação que a gente obteve com a inequação de não negatividade, que é a que está lá na relaxação linear, certo? Que é a que diz que toda variável tem que ser maior ou igual a zero, ou se você quiser multiplicar por menos 1, né? Então vai ficar menos a variável menor ou igual a zero, certo? Então vou combinar isso aqui com isso aqui. Então vou pegar o x Q1C e somar aqui, ó, né? Então era menos 1 aqui com menos 1 aqui vai ficar menos 2. Beleza. Aí agora eu vou dividir essa inequação por 2. Né? Então dividindo por 2 vai ficar todo mundo com coeficiente 1 do lado esquerdo e do lado direito vai ficar 3 sobre 2, que costuma dar 1,5, né? Como diz o Coelho lá, meu professor, costuma dar 1,5. 1,5 é fracionário, né? E aqui o lado esquerdo é inteiro. Então qualquer solução inteira, se ela tem que ser menor ou igual a 1,5, ela também tem que ser menor ou igual a 1, certo? Porque ela é inteira. Então um inteiro menor ou igual a 1,5, esse inteiro tem que ser menor ou igual a 1. Tá? Então eu posso arredondar o lado direito, né? Então arredondo o lado direito. Aí eu caí numa inequação dessa aqui, ó, que é o mais com menos, mais, né? Eu caí numa inequação dessa, tá? Vamos ver outro exemplo aqui, ó. Agora, ou seja, a gente mostrou que com aquelas inequações onde o t é esse cara aqui, ó. Então se a gente pegar as inequações onde o t é igual a 1 e combinar elas junto lá com a não negatividade, né? A gente consegue obter as inequações com o t igual a 2, né? Que são essas que acabam tendo 5 variáveis aqui do lado esquerdo. Aí agora a gente vai mostrar como obter uma com t igual a 3. Né? Com t igual a 3 é a que vai ter 7 variáveis do lado esquerdo. Né? Então como que a gente faz? A gente vai pegar aqui, ó, inequações com t igual a 1, né? Que é as que tem 5 variáveis do lado esquerdo. Né? Então a gente pegou essa aqui, pegou essa outra aqui, aí pegou uma com o t igual a... Desculpa, essa aqui era com t igual a 2, né? Então a gente quer gerar uma com t igual a 3, né? Então a gente pegou duas com o t igual a 2, pegou uma com o t igual a 1, né? Que essa aqui é uma que tem 3, né?
Então pegou uma com t igual a 1 e aí pegou de novo uma de não negatividade, tá? Somou tudo. Aí o que que deu? De novo, ó, 2 do lado esquerdo e 3 do lado direito, né? Ou seja, a gente vai dividir por 2 de novo e vai dar 1 aqui, vai dar 1,5 aqui, a gente vai arredondar para 1. E aí a gente chegou numa inequação agora com o t igual a 3, né? Que é a que tem 7 variáveis do lado esquerdo, tá bom? É claro que ó, isso que a gente está mostrando aqui não prova nada, né? Isso aqui só mostrou que eu consegui fazer isso para alguns casos aqui, não mostra que eu consigo fazer para todos os casos, né? Então isso está demonstrado lá na tese da Carla, tá bom? Na tese da Carla, ela faz a demonstração formal de que qualquer inequação desse tipo aqui, né? Para qualquer t aqui, ó, ela consegue obter a partir de combinações dos t's menores lá. Me dá só um segundo aqui que eu vou pegar um copo de água, peraí, rapidinho. From my guitar, floating on the silence that surrounds us. Quiet thoughts and quiet dreams, quiet walks by quiet streams, and a window that looks out in Corcovado. Oh, how lovely. Vamos lá, desculpa aí, pessoal. Eu comecei a aula aqui apressado, que eu tenho que sair daqui a pouco. E aí não me organizei aqui direito. Tá bom. Ah, tá. Agora eu lembrei aqui o que eu queria falar. Que é assim, né? Tá bom, a gente deu um argumento que eu chamei de menos intuitivo, que é só tipo mostrar que elas são combinações, né? Eu consigo obter essas inequações aqui combinando outras que eu já conhecia, né? Agora, mas da onde que a ideia, né? Você pode também ver isso, ver que ela é válida sem precisar olhar para esse negócio das combinações, né? E aí eu acho que basta você olhar esse argumento do caminho lá, né? Você falar, pô, se eu pintar um cara aqui, se eu pintar tipo três caras aqui, né? Pegar esse cara, pintar da cor C, pintar esse cara da cor C, pintar esse cara da cor C, eu vou ter que pintar dois aqui, que é um que está entre esses dois e um que está entre esses dois, né? Então eu vou ter que pintar dois Ah, minha gata tá tomando minha água aqui. Aí eu vou ter que pintar os caras aqui do meio, certo? Então, para qualquer número de vértices que você fizer isso, você fala, vou pintar esse cara aqui, vou pintar esse, vou pintar esse, vou pintar esse, vou pintar esse, tudo da mesma cor, né? De cor C, aí você vai ter que ter pelo menos um aqui no meio, né? Na verdade, você precisa de todos do meio, né? Só que se você olhar cada par desses vértices aí do caminho, você tem que ter um no meio lá que é pintado daquela cor também. Por isso que vem esse menos um aqui no meio. Tá bom? Beleza? Não sei se está tão intuitivo assim, espero que sim. Beleza. Aí qual que é o problema da separação, né? Porque agora lascou, né? Aqui antes a gente estava falando de algo que era n ao cubo, né? Se você for olhar para cada tripla dessa aqui, vai ser isso aqui vai ser n ao cubo, né? Se vocês fizeram isso lá no EP, vocês devem ter chegado a essa conclusão, né? Que o modelo ele ficou grande, né? Ficou um modelo de n ao cubo restrições, né? E eu falo O de n ao cubo, né? Porque na verdade não é exatamente n ao cubo, mas é O de n ao cubo. Teta de n ao cubo, vai sendo mais preciso aí, com a notação assintótica. Agora, se eu tiver tipo vários caras, se eu tivesse 5, né, que é o t igual a 2, né, é o que vai me dar 5 variáveis do lado esquerdo, quais são todas as combinações disso? Vai ser na ordem de n a quinta. Aí eu vou olhar para as de 7, vai dar na ordem de n a sétima. Aí depois eu vou para n a nona. Então, tipo, se você tiver um grafo lá com 100 vértices,
né? Aí você quer, tipo, botar uma equação dessa com 5, não tem par, né? Tem que ser ímpar. Então, é 49, eu ia falar 50, 51, vai. Você quer botar uma dessa aqui com 51 variáveis, vai ser da ordem de n a 51. Então, para você ter todas, você vai ter n n ao cubo das de 3, depois mais n a quinta das de 5, mais n a sétima das de 7, depois até n a 51 das de 51 até chegar lá nos 90 e tanto, né? Ou seja, isso aí é totalmente impraticável, né? Você vai passar a tua vida inteira montando esse modelo, né? Você não vai nem conseguir resolver o modelo. Você vai ficar montando o modelo até a memória do teu computador estourar, né? Porque nenhum computador vai aguentar isso aí. Então, ou seja, não tem a menor chance de você montar um modelo grande desse jeito. E aí o que, que a gente vai fazer então, né? A gente vai fazer isso com planos de corte, tá bom? Planos de corte. Tem um teorema, pessoal, que eu deveria ter mostrado isso para vocês antes, mas enfim, não mostrei, né? É o teorema que diz que a equivalência entre a separação e a otimização. Eu acho que eu já até falei desse resultado para vocês, mas eu não escrevi isso, né? Porque isso aí é importantíssimo, tá? Que é assim, quando você tem um modelo gigante, igual esse que eu estou falando, né? Que ele é exponencial, né? É um modelo exponencial no tamanho da entrada. Aí, se você pegar essas inequações aqui e resolver elas com. Aí a gente está falando de resolver a relaxação linear, né? Então vamos pensar primeiro em resolver a relaxação linear, tá bom? Então, como o modelo é muito grande, nem a relaxação linear a gente consegue resolver, certo? Se a gente quiser montar o modelo todo lá, nem a relaxação linear a gente resolve. Mas assim, então se eu pegar essas inequações que são várias aí, e eu resolver usando o método de plano de corte, que é assim, eu começo com o modelo pequenininho, eu poderia começar só com as inequações 5.1, né? E aí eu vou cortando, né, as soluções. Então, à medida que ele vai me dando uma solução, eu vou incluindo uma nova inequação aqui do tipo dessa convexidade generalizada, tá? Que eu nem preciso mais pôr a 5.2 se eu não quiser, né? Porque ela já está junto aqui dessas, né? E aí eu vou colocando isso como plano de corte, né? Então resolvo a solução, vejo lá a solução fracionária, resolvo o problema, né? Resolvo o PL relaxado, pego a solução fracionária e aí eu vejo se tem alguma restrição de convexidade generalizada que está violada. Aí se tiver eu coloco, certo? E aí eu resolvo a relaxação linear aqui disso com o método de plano de corte, né? Cortando, fazendo o método de plano de corte assim, né? Cortando só essas inequações, tá? Não estou falando colocando corte de Gomori, não é nada disso. É só para cortar essas inequações de convexidade generalizada, tá? Aí, o que que acontece? Para fazer isso, eu tenho que ter um algoritmo de separação, certo? Um algoritmo que encontra essa inequação violada, caso ela exista, ou que me diga, ó, não tem inequação violada, certo? Se esse algoritmo ele rodar em tempo polinomial, existe um teorema que me diz que eu consigo resolver essa relaxação em tempo polinomial. Dessa forma, colocando lá os planos de corte, tá bom? Na verdade, assim, desculpa. O teorema ele só me diz que resolver o programa linear é fácil, tá? Ou seja, se a separação for polinomial, resolver o programa linear é polinomial também, tá bom? Por que que eu só estou falando isso? Porque assim, o algoritmo que resolve a gente está dependendo da complexidade do algoritmo que resolve o PL, né? Então, se o teu algoritmo, lembra lá simplex, né? O simplex, ele não é um algoritmo polinomial, né? Eu falei para vocês isso já, né? O simplex, ele é um algoritmo que no pior caso ele é exponencial, né? No caso médio, ele é polinomial, mas no pior caso, ele é exponencial. Então, tipo, ou seja, resolver qualquer relaxação linear de qualquer coisa com o simplex, você já não pode dizer que é polinomial.
tá? Então, assim, depende do algoritmo que você está resolvendo aí o programa linear, né? Se você estiver resolvendo um programa linear, né? No caso desse teorema lá, ele fala do método de pontos interiores, né? Não, desculpa, no método de elipsoide, né? Então, o método de elipsoide, ele é um método polinomial. O elipsoide é um algoritmo para resolver programa linear, né? Então, usando o elipsoide, o método de elipsoides, que aí ele vai resolver a relaxação em tempo polinomial. Aí se você tiver um algoritmo de separação que é polinomial, e aí você for fazendo isso, resolve a relaxação, coloca o corte lá das inequações de convexidade generalizada. E aí esse algoritmo for polinomial, então esse processo todo vai terminar em tempo polinomial, tá bom? Ou seja, isso vai indicar que você não precisa incluir essa cacetada de inequações. Você só vai precisar de um número polinomial dessas inequações. O problema é que a priori você não sabe quais são. Entendeu? É como se você, pensando graficamente, né? Você tem aquele poliedro lá que você está olhando, né? E aí você quer encontrar uma solução ótima, né? Então, à medida que você otimiza numa certa direção e você cai numa solução que ela viola lá alguma restrição que você não incluiu, aí você inclui essa restrição, você está tipo meio que montando o poliedro aos poucos, né? Então imagina que assim, ó, é difícil também, eu estou improvisando uma explicação sem ter o desenho, né? Então imagina que o teu poliedro, ele tá aqui mais ou menos, né? E a tua função objetivo tá vindo aqui, ó, para cima aqui, vai, ó, na direção aqui do modelo formulação, né? Então se ela tá vindo nessa direção, será que você precisa colocar as inequações que estão aqui embaixo, aqui do lado? Não precisa, você não precisa do poliedro inteiro. Você só quer encontrar a solução ótima, né? Então você só precisa descrever a parte para onde a função objetivo está indo, entendeu? Por isso que esse algoritmo ele vai nessa direção, né? Ele otimiza sem eira nem beira, né? Ele deixa o negócio quase que livre, né? Otimizou, aí ele vai lá e corta, ou seja, ele coloca uma inequação na direção de onde estava a função objetivo. Né? Ele não fica deixando você colocar todas as inequações, descrever o poliedro completo, sendo que o poliedro completo não te interessa, entendeu? Você só quer resolver mesmo, você só quer encontrar a solução ótima, né? E isso eu estou falando só da relaxação linear, tá, pessoal? Então não se empolguem, né? Está falando só de relaxação linear, tá bom? Então é isso, tá? O que a gente tem que fazer aqui agora é encontrar um algoritmo de separação para essas facetas aí, tá bom? Encontrar o algoritmo de separação e se ele for polinomial, ótima notícia. Significa que a gente consegue resolver essa relaxação em tempo polinomial. Se ele não for polinomial, aí o que na verdade assim, né? Não é se o nosso algoritmo não for polinomial. É assim, se o problema da separação for difícil, né? Se ele for NP difícil, ou seja, ele não admite algoritmo polinomial, falando assim grosso modo, né? Ou seja, não adianta você tentar encontrar algoritmo polinomial que você não vai encontrar, né? Falando aqui de novo, grosso modo, né? Aí o que você faz? Você poderia fazer uma heurística, né? Uma heurística. Foi o que a gente fez lá no caso do NEPSEC, né? A gente tinha um problema de separação que era difícil e, portanto, a gente optou então por colocar uma heurística de separação, tá? E aí a heurística de separação, qual é a diferença, né? É que ela não garante que quando você resolver lá o teu PL lá relaxado, colocando esses cortes aí das heurísticas, que ele vai corresponder ao que seria a tua relaxação linear se ela fosse completa, né? Então você pode estar relaxando mais o problema, né? Mas até é o que tem para hoje, né? Vamos dizer assim. Então muitas vezes o que a gente faz, né, quando trabalha com programação inteira, é basicamente isso, né? A gente parte de um modelo inicial, fica tentando propor novas facetas, e quando a separação dessas facetas é polinomial, aí beleza. Quando não é polinomial, aí a gente propõe lá algumas heurísticas, e aí beleza, você não tem a relaxação que você queria, mas você tem alguma relaxação melhor do que seria se você não tivesse essas heurísticas aí, tá bom? Certo? Então o que falta aqui pra gente é justamente ver como é que resolve o problema da separação, certo?
Problema da separação. Então, o que que esse algoritmo da separação tem que fazer? Deixa eu só dar um bico aqui na minha água. Então, o algoritmo, ele vai receber uma coluna, digamos C, dessa matriz. Bom, ela está usando a notação dela lá do trabalho, que denotaremos aqui por V. O que que é essa coluna, né? É porque assim, o algoritmo, ele vai rodar para cada cor, tá bom? Porque tipo, essas inequações, ó, tem que ser uma certa cor C, né? Então, as nossas variáveis aqui, ó, que a gente definiu, a gente pode olhar para elas como uma matriz, né? Então você vai falar assim, você pode olhar, quando você fala uma coluna, você está olhando para um vértice I. Você pode olhar o vértice I. Não, deixa eu pensar aqui. A coluna teria que ser a cor C, né? Então se fala linha I, então para cada vértice I é uma linha dessa matriz e cada cor C é uma coluna dessa matriz. Então quando você for olhar para a coluna C, você está vendo as variáveis de todos os vértices só da cor C, tá bom? Então essa inequação ela vai ser separada por cor, tá bom? Então não vai ser numa talagada só, tá bom? A gente vai fixar uma cor e vai tentar ver se tem uma inequação dessa violada para aquela cor. Aí depois a gente vai para outra cor e aí vê se tem uma inequação violada daquela cor, tá bom? Então vamos ver como que é resolver o problema para uma certa cor, tá bom? E aí a notação vai ser só V agora, tá? Então o V vai ser o valor da variável x e c, tá? Vai ser o VI, né? Então o VI é o valor da variável x e c para uma cor C que a gente fixou lá, certo? Então, para esse vetor V, o algoritmo ele tem que encontrar, né, uma expressão do tipo abaixo, cujo valor é o maior possível. Tá? Então agora a gente está com um problema de maximização. Lembra que sempre que a gente vai resolver problema de separação, a gente vai resolver com um problema de otimização, né? Vocês lembram disso, a gente já falou lá, né? E aí o que, que vai acontecer então? Isso aqui, ó, é justamente o lado esquerdo da inequação lá que a gente quer separar, certo? Ó, é o lado esquerdo da inequação que a gente quer separar. Se a gente quer que essa inequação ela seja menor ou igual a 1, então o que, que a gente vai fazer? A gente vai maximizar o lado esquerdo, né? Aí se você resolver o problema de maximizar o lado esquerdo e tipo esse máximo do lado esquerdo for, vamos supor, 0,9, isso significa o quê? Que se o máximo já é menor ou igual a 1, qualquer outra escolha que você tiver aqui vai ser menor ou igual a 1. Ou seja, todas as inequações desse tipo estão satisfeitas, mesmo aquelas que você ainda não incluiu. Porque você está maximizando, você está falando, eu vou pegar o máximo aqui. Se o máximo aqui for 0,9, por exemplo, então já satisfaz, né? Se for 1, já satisfaz a inequação, então todas as opções que você tiver vão satisfazer o menos 1 também, vão satisfazer a inequação também, certo? Agora, se você encontrou o máximo, e aí deu, sei lá, 3, vamos supor, tá? Ou deu 1,1, sei lá, tanto faz. O fato é, se for maior do que 1, aí você encontrou uma inequação violada, que era o que você queria, né? Aí você vai incluir essa inequação violada, ela vai cortar a solução fracionária atual, tá bom? Certo? Então a gente já viu essa ideia antes, né? Resolver o problema da separação como otimização, aí você encontra a restrição mais violada, né? Se ela tiver de fato violada, você inclui. Se ela não tiver violada, né? Se a mais violada não está violada, então significa que nenhuma delas está violada, tá bom? Opa. Então é isso, né? Você vai resolver o PL, aí você vai pegar o valor das variáveis fracionárias, vai copiar, vai nesse vetor aqui, estou falando entre aspas, né? Vamos imaginar que você copiou nesse vetor aqui o valor das variáveis fracionárias, e agora o que você tem que resolver é um problema de otimização que você maximiza isso aqui,
tá bom? Lembra que agora nesse teu problema de separação, o VI é uma constante, tá? Porque ele é lá no... Na hora que você resolve a relaxação, isso aqui é uma variável, mas na hora que você resolve a relaxação, ou desculpa, na hora que você resolve a separação, isso aqui é uma constante, né? Porque você já resolveu a relaxação, ela já te deu um valor. Então esse valor é o que você vai usar como input da separação lá, tá bom? Então na separação esses V's aqui são constantes, tá? Aí o que você vai ter que fazer é escolher aqui um T aí e escolher quem vão ser os PIs, os QIs e o VR que vai dar o valor máximo disso aqui, tá bom? Como resolver isso, né? Eu vou fazer o seguinte, pessoal, eu vou parar a aula aqui e aí na segunda parte da aula a gente retoma aqui como resolver a separação. Aí eu vou mostrar para vocês lá no Solver, né, como usar o Solver para fazer isso, tá? Porque agora, lá no EP, vocês fizeram um branch and cut na unha, né? Eu fiz vocês fazerem um branch and cut na unha de propósito, né? Não, na verdade, vocês fizeram um branch and bound na unha, né? Eu fiz um branch and cut na unha e dei para vocês lá o código para vocês fazerem o branch and bound de vocês na unha, né? Nesse EP de agora, vocês não vão fazer um branch and cut na unha, tá? Por isso que eu falei, é um EP, acho que mais tranquilo do ponto de vista de implementação. Porque vocês vão usar o próprio branch and cut do Ciplex, tá? Do Solver, né? Do Gurobi, sei lá, do Solver que vocês vão usar. Vocês vão usar o próprio branch and cut do Solver, só que o Solver ele tem, a gente consegue colocar um callback, né? E aí então o Solver vai fazer uma chamada para a gente no momento em que ele resolver lá a relaxação linear, ele vai mandar para a gente, vai fazer o callback lá para a gente, e aí a gente vai falar, bom, deixa eu ver se eu consigo incluir um corte aqui, tá bom? Então a gente sabe todo o processo lá de branch and bound, de selecionar a variável fracionária, fixar o valor, não sei o que lá, tudo isso, né? O Solver vai controlar, tá bom? Só que o Solver em algum momento lá, quando ele resolveu a relaxação linear, ele até vai tentar colocar uns cortes genéricos lá que eles têm. Aí ele tentou colocar os cortes genéricos, a solução ainda é fracionária, aí ele vai chamar lá o nosso código, vai falar, e aí, você aí, tem algum corte que você tem aí que pode ajudar aqui a melhorar o limitante? Aí a gente vai rodar aqui a nossa separação. E aí se a gente encontrar o corte, a gente vai contar para o Solver, vai falar, ó, tá aqui o corte aí. Beleza? Então isso aí vai ficar bem mais fácil de codar do que fazer o branch and cut todo na unha. Bem mais fácil e bem mais eficiente também, tá? O branch and cut do Solver é muito, sabe, a maturidade que os caras têm, né? Eles já usam várias ideias lá, né? O código está muito mais sofisticado, tá? Então com certeza vai ficar melhor do que o nosso branch and cut na unha. Beleza? Mas então na segunda parte da aula eu conto isso tudo para vocês, tá bom? Até mais.